Se eu tivesse que começar hoje com uma casa pequena, eu começaria evitando um erro que quase todo mundo comete. Se você ficou curioso para saber qual é esse erro, então fica aqui comigo nesse vídeo para a gente desvendar ele juntos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Filipelli, sou arquiteta e design de interiores e especialista em casas e apartamentos pequenos. Bom, o erro que eu vejo todo mundo cometendo: comprar coisas achando que isso vai estar resolvendo o problema. Sabe quando a gente tá ali no Instagram, passando o feed, no TikTok, e tá vendo a casa das outras pessoas, aquelas casas todas decoradas, cheias de coisas, e a gente pensa, poxa, a minha casa não fica assim porque eu não tenho dinheiro? Pois é, aí é que está o erro. A verdade é outra totalmente diferente. A maioria das casas pequenas, o único problema delas é porque elas estão cheias demais. Porque o morador dessa casa, ele precisa entender que um espaço reduzido, a gente tem que ter coisas reduzidas. A gente não pode ter móveis muito grandes, objetos que não tenham uma função ou coisas que estão guardadas para a gente usar depois. Vai saber quantas depois vai chegar. E deixa eu te contar uma coisa como arquiteta e designer. Quanto mais cheia a nossa casa, menor ela parece. Então fica mais difícil da gente organizar, da gente arrumar, da gente manter uma ordem nessa casa pequena muito cheia. Então, se eu estivesse começando hoje, eu não compraria nada. Eu começaria primeiro tirando e selecionando as coisas que eu já tenho. Porque a decoração, ela começa na hora que a gente decide o que a gente vai ter. Então, por que levar tudo se nem tudo faz sentido? E se eu tivesse que começar hoje, por qual cômodo eu começaria? Bom, não seria a sala, não seria o quarto, não seria a cozinha. Seria o cômodo que mais afeta a sua rotina. Só você vai saber responder essa pergunta. Então, você tem que ver aquele espaço que tá bagunçado, que faz você se sentir cansada só de olhar para aquele espaço. Normalmente esse espaço é a sala, que é onde a gente chega e vai largando tudo ali durante o dia. Porque uma casa bonita, ela não precisa impressionar a visita, muito pelo contrário. Uma casa, ela tem que ser bonita e tem que impressionar para quem mora nela, para os donos da casa. Quando a gente organiza o espaço da forma certa, quando a gente escolhe esse espaço que é o espaço que mais nos incomoda e começa a organizar ele, tudo começa a ficar mais em ordem, as coisas começam a fluir melhor, vai ter menos bagunça, menos estresse e com isso vai gerando mais vontade de cuidar e de continuar organizando essa casa. E aí tem um erro que muitas pessoas cometem: começam a arrumar tudo ao mesmo tempo, sala, quarto, cozinha, banheiro, e quando vê começou tudo, se cansou e não terminou nada. Então tá tudo começado e nada concluído, e isso desanima, isso não faz nos dar mais vontade de continuar esse cuidado da nossa casa, essa organização da nossa casa. Se eu tivesse que começar hoje com pouco tempo e dinheiro, o que eu faria? Eu escolheria um critério bem simples para estar aplicando. Isso vai facilitar ou vai dificultar a minha rotina? Seria essa pergunta que eu me faria para estar decidindo tudo que eu vou fazer. Se dificulta a minha rotina, não importa se isso é bonito, se é algo caro, é algo que não deve estar ali presente na sua casa. Uma casa pequena, ela não nos permite o acúmulo de coisas apenas por ser bonito. Nossos objetos decorativos têm que ter uma função, tem que ter um porquê e não pode dificultar a nossa rotina. Cada móvel tem que ter a sua função, tem que ter um propósito. Uma casa pequena não permite que a gente tenha erros. Quando a gente começa a olhar para a nossa casa desse jeito, algo vai mudando dentro da gente, a gente começa a entender e aplicar as coisas certas dentro de casa. Você vai parar de se culpar, você para de achar que não leva jeito para cuidar e organizar da sua casa. E entende que o problema não foi você, e sim a falta de uma orientação correta para estar cuidando de um lar pequeno. E é exatamente isso que eu ensino aqui nesse canal, a estar organizando e decorando uma casa pequena, de forma acessível, de forma simples e pouco a pouco, porque uma casa é feita aos poucos. E se você quer aprender mais sobre isso, então se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica sobre decoração de casa e apartamentos pequenos. E se gostou desse vídeo, deixa aqui seu like e me diga nos comentários qual cômodo da sua casa que você acha que precisa de uma organização primeiro, qual é o cômodo que você quer estar vendo no próximo vídeo.